Nessa época do ano não tem jeito. Algumas pessoas dormem tarde, comem mais alimentos gordurosos e acabam excedendo na bebida. O resultado dessa combinação é a velha dor de cabeça. Se você quer aproveitar tudo isso sem a enxaqueca, preste atenção às dicas do neurologista Valdir Rodrigues. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vamos conversar com o Dr. Valdir Rodrigues, ele que é neurologista. A gente conversar sobre uma coisa bem comum nessa época do ano. Confraternizações, Natal, Réveillon, a pessoa acaba bebendo e vem aquela dor de cabeça, vem ressaca. E eu vou começar a falar um pouco sobre dor de cabeça com o Dr. Valdir Rodrigues. Doutor, boa noite. Cefaleia é uma dor de cabeça específica ou existem vários tipos de dores de cabeça, inclusive a provocada pelo consumo de álcool? Boa noite. Boa noite. Bem, cefaleia, na verdade, é um termo genérico que quer dizer dor de cabeça. Dentre as cefaleias, existem vários tipos. A gente pode classificar as cefaleias como primárias, que seria, no caso, a dor de cabeça tipo enxaqueca, a cefaleia tipo migrânia, como nós chamamos, a cefaleia tipo tensional e as cefaleias chamadas de trigêmino autonômicas, que são da família da cluster headache e outras cefaleias parecidas. Dentre as cefaleias primárias, certamente a enxaqueca é, sem dúvida, a que mais está predisposta a acontecer com a ingestão de bebida alcoólica. Sabemos que existem alguns fatores que são desencadeantes de crise de enxaqueca. E o álcool, sabidamente, é um fator bem conhecido. A gente também pode considerar, né, que indivíduos que têm predisposição genética, ou que já têm história de dor de cabeça tipo enxaqueca, que acontece já na sua história de vida, se ela for exposta ao uso de bebida alcoólica, mesmo em pequenas quantidades, ela pode desencadear uma crise. E isso tem sido cada vez mais estudado e se sabe que existe um composto na bebida alcoólica, tanto a fermentada quanto a destilada, que é a tiramina. Essa substância, ela é um metabólito, né? Um produto de degradação de proteínas que encontramos nos seres vivos de maneira geral, tanto animais quanto vegetais. E no processo de fermentação, destilação, ou no caso de alimentos, no cozimento, na maturação, na defumação, essa substância aparece e essa substância ela está implicada na ocorrência de dores de cabeça, especialmente a tipo enxaqueca. Bom, para a pessoa que geralmente faz um grande consumo de bebida alcoólica nessa época, existe alguma coisa, alguma substância, ou algum costume que ele possa, algum hábito que ele possa adquirir para tentar prevenir, evitar, mesmo que ele venha ingerir álcool, essa dor de cabeça? Sim, existe, porque a gente sabe que no hábito de utilizar bebida alcoólica, geralmente estão implícitos outros hábitos. A pessoa está na época de confraternização, então ela vai dormir mais tarde, então vai ter privação de sono, que é outro fator que pode desencadear uma dor. Ela pode ingerir alimentos fritos, né? A fritura também é um fator sabidamente desencadeante de crise de dor de cabeça. Ela pode estar mal hidratada, né? Bebendo mais bebida alcoólica do que água, suco, água de coco, que seriam bebidas que a hidratariam. Então, esses fatores eles contribuem, né? Então, a privação de sono, junto com a bebida alcoólica, junto com períodos longos de jejum, às vezes ficar só bebendo e não ingere nada. O jejum prolongado também é um fator desencadeante de crise de dor de cabeça. Então, é importante você, se você vai beber e sabe que tem a chance de desenvolver dor de cabeça, primeiro, que você evite bebidas, né, tipo vinho, né? O vinho, sem dúvida, vinho tinto é uma das bebidas que mais contém tiramina. No processo de fermentação da uva, esse composto ele aparece e está em grande quantidade no vinho. Então seria interessante evitar, com 1 ou 2 tacinhas você já pode apresentar uma crise de dor de cabeça, e tentar manter-se bem alimentado, com, de preferência, alimentos saudáveis, alimentos frescos, porque os alimentos que são processados, tipo queijo envelhecido. O pessoal, vou fazer uso de um queijo azul, aqueles chamados Roquefort, né? E esse queijo ele é riquíssimo em tiramina. Então, fazer a mistura, né, queijos e vinhos é uma mistura fatal para quem tem predisposição à dor de cabeça, sem dúvida. Bom, o senhor que falou sobre jejum, a pessoa que está com o estômago vazio vai beber, bem provável que tenha a tal da dor de cabeça e da ressaca? É muito provável, porque na situação de jejum, com o estômago vazio, você acaba fazendo uma absorção muito mais rápida, um aproveitamento muito mais rápido do álcool, né? Então, o seu nível alcoólico ele eleva muito mais rapidamente
E isso faz com que esse tipo de metabólito, a tiramina, chegue, né, com o sangue no cérebro. E aí você acaba sofrendo uma vasodilatação, né, uma dilatação das artérias cerebrais, e as artérias em determinadas áreas do cérebro são regiões que podem desencadear uma crise de dor de cabeça tipo enxaqueca. Mas o que a gente está comentando aqui é para as pessoas que já têm dor tipo enxaqueca. Mas para aquele sujeito que não tem dor habitualmente, que não se encaixa nesse perfil de um paciente chamado enxaquecoso, ele também poderá ter dor de cabeça se ele fizer tudo que não deve, que é ficar em jejum, quando for se alimentar, comer comidas fritas, ricas em gordura, comer queijos maturados, queijos envelhecidos e fazer uso da bebida alcoólica em grande quantidade. Né? Bom, essa parte que eu tenho que perguntar também, doutor. Não teve jeito. O cara bebeu, comeu, apareceram a ressaca e a dor de cabeça. O que é que ele deve fazer? Isso, evidentemente, que a gente sabe que varia de caso para caso, como o senhor acabou de dizer. Mas, geralmente, quais são as coisas, os hábitos, os costumes que as pessoas devem fazer se, por um acaso, vierem a ressaca e também a dor de cabeça? Então, o sujeito abusou, na manhã seguinte acordou com aquela dor, aquele peso na região frontal, na testa, né? Aquela dor que incomoda bastante, ou, no caso da enxaqueca, aquela dor pulsátil, de forte intensidade, que a luz incomoda, o barulho incomoda, né? Alguns cheiros às vezes incomodam. Se fizer alguma atividade, sair da cama, vai ao banheiro, sente dor, piora a dor. Então, esse tipo de situação, nesse tipo de situação, o que é que ele pode fazer? Primeiro, evitar o jejum. Comer comidas leves, né? De todo jeito evitar o jejum, fazer uso de líquidos em grande quantidade, manter-se bem hidratado e consultar o médico dele. Por quê? Porque a gente precisa saber se esse indivíduo ele tem algum tipo de alergia conhecida, se ele pode fazer uso de medicações anti-inflamatórias, que muitas vezes são as medicações mais indicadas para o tratamento das crises agudas de dor de cabeça, de cefaleias primárias, seja enxaqueca, seja cefaleia tensional. Então, ele pode fazer uso de uma medicação anti-inflamatória ou mesmo de um analgésico comum de seu uso habitual. Né? Então, ele pode usar uma medicação da classe da dipirona, do paracetamol, que ele possa ter alívio dessa dor e fazer descanso, né? Repousar, dormir, que também é um fator que melhora as crises de dor de cabeça. Pois é, essas são as dicas. Então, vocês que estão participando de confraternizações, noite de Natal está vindo também noite de Réveillon. Então, tenham, né, tudo com moderação. Então, aí as dicas. Doutor, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Doutor Valdir Rodrigues, de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Obrigado, doutor Valdir. 6 mandados de prisão já foram cumpridos durante a Operação Caribe, deflagrada na manhã de hoje nos municípios de Mucuri e Nova Viçosa, no extremo sul do estado. Promovida pelo Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar, a operação visa desmontar um esquema de corrupção na Câmara de Vereadores de Mucuri. Os parlamentares teriam recebido propina de um empresário que também foi preso para aprovar um projeto que criaria um loteamento no distrito de Itabatã. O empresário é dono do terreno onde o loteamento seria construído. Segundo as investigações, cada um dos vereadores teria recebido R$25 mil. Os presos foram levados para a delegacia de Teixeira de Freitas. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse vereador por um dia, ou autoridade por um dia, tentaria fazer uma lei para que a mobilidade urbana de Salvador fosse melhorada, porque hoje, infelizmente, não há condições de se transitar com facilidade nas principais avenidas da cidade. Se fosse autoridade hoje, com certeza, tentaria aprovar uma lei para que melhorasse a mobilidade urbana de nossa cidade. Obrigado pela participação no nosso quadro e o Fala Bahia volta daqui a pouco.